Psicólogo não deve usar batom vermelho ou jeans rasgado porque pode assustar o cliente. Psicólogos não devem usar piercing ou tatuagens à mostra. Psicólogo que usa o cabelo colorido não passa uma imagem profissional. Um psicólogo deve usar roupas neutras e formais para parecer profissional. Se você é psicólogo ou estudante de psicologia, você provavelmente já ouviu alguma das frases anteriores ou todas elas. Hoje é o lançamento do quadro Resenha Fashion. E para essa estreia, eu vim provar para vocês que existe sim pesquisa sobre a imagem profissional do psicólogo e não são poucas. Porém, eu já te adianto que o objetivo dessas pesquisas não é dizer que o psicólogo deve adotar algum tipo de código de vestimenta específico, ao contrário do que muito se divulga por aí, inclusive nas universidades. O artigo que a gente vai ver hoje é o Effects of Therapist Attire and Gender. Eu já havia mencionado essa pesquisa aqui em vídeos anteriores, mas hoje eu vou apresentar ela na íntegra. E se você acha esse tipo de conteúdo relevante e quer ver mais vídeos de divulgação científica da psicologia da moda aqui no canal, sinaliza isso pra mim deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo no canal. Para começar, a gente precisa dizer que as pesquisas sobre comportamento não verbal dos psicólogos têm se concentrado majoritariamente no estudo das primeiras impressões. Olha só algumas delas. Hubble e Gelsow demonstraram que as primeiras impressões são formadas durante a entrevista inicial. Porém, uma vez iniciado o tratamento, essa primeira impressão tem pouquíssima influência no andamento do processo terapêutico. Entretanto, uma outra pesquisa afirma que, apesar da pouca influência no desenvolvimento do processo terapêutico, a primeira impressão que o cliente tem do terapeuta tem papel determinante na sua decisão de entrar ou não em processo terapêutico com aquele profissional. Os autores justificam essas pesquisas afirmando que boa parte dos comportamentos não verbais associados com a primeira impressão são facilmente manipuláveis por psicólogos. Porém, pouca atenção tem sido dada a essas pistas não verbais que são as nossas roupas. Os autores ainda apresentam 3 tipos de problemas que aparecem comumente em pesquisas sobre a imagem profissional do psicólogo. O primeiro problema é relacionado com a amostragem, que na maior parte dessas pesquisas é selecionada aleatoriamente ao invés de ser composta por pessoas que de fato fazem processos de psicoterapia. E as avaliações, elas são realizadas através de imagem ou de pequenos trechos de vídeo. E quando elas acontecem pessoalmente, elas são feitas a partir de pequenas entrevistas que acontecem muito rápido. Esse ponto de crítica se relaciona com quão acurados são os resultados produzidos por essas pesquisas, uma vez que o contexto artificialmente produzido para esse fim, ele pode acabar sendo muito diferente do contexto real de uma entrevista psicológica. Em segundo lugar, existem dados consistentes que apresentam que a percepção de atratividade do terapeuta não está relacionada com as suas roupas. E por último, eles apresentam a inconsistência entre estudos que encontram que terapeutas vestidos formalmente são melhores avaliados em termos de expertise, confiabilidade, capacidade de ajudar, e que clientes tendem a responder mais positivamente aos conselhos de terapeutas vestidos mais formalmente do que eles, versus pesquisas que apontam que não há correlação entre um terapeuta vestido formalmente e o nível de abertura do cliente, e que clientes apresentam maior índice de satisfação em relação a terapeutas que se vestem de maneira menos formal. O que esse breve levantamento de estudos mostra pra gente é de que não existem dados consistentes para a gente poder afirmar que a roupa do terapeuta influencia na percepção de atratividade por parte do cliente ou no nível de abertura do cliente. Porém, esse parece ser um fator importante quando o que está em jogo é a percepção de expertise, confiabilidade e o quanto a gente acha que esse terapeuta é capaz de nos ajudar. O grande imbróglio da situação é que os dados eles são contrastantes. Então a gente tem pesquisas que apontam que roupas mais formais, que uma imagem mais formal é mais desejável, enquanto outras pesquisas mostram que uma imagem mais casual, menos formal, é mais desejável. E aí, o que a gente faz agora? Nesse mesmo artigo, os autores também apresentam dados sobre a percepção a partir do gênero do terapeuta. Só que nesse vídeo aqui eu vou me ater às informações sobre roupas.
O objetivo dessa pesquisa era ampliar as variáveis analisadas em relação ao estilo de roupas que terapeutas vestem, saindo desse binômio formal versus informal. Para isso, foram analisadas 3 categorias. Na categoria informal, as roupas usadas eram jeans e camiseta para ambos os sexos. Na categoria casual, homens vestiam calça e suéter, e as mulheres vestiam calça, blusa e jaqueta. E na categoria formal, ambos vestiam ternos escuros. Um teste controle foi realizado para assegurar que as imagens realmente transmitiam aquilo que elas estavam intencionando. É bastante importante a gente ressaltar que para esse estudo, os rostos foram cortados das imagens para que características faciais não influenciassem no julgamento e apenas as informações provenientes da percepção das roupas fossem analisadas. Foi usada uma escala de 9 pontos para que cada participante avaliasse as imagens dos terapeutas em 8 categorias. 4 habilidades profissionais e 4 habilidades relacionais. A orientação dada aos participantes da pesquisa foi: imagine que você está indo se consultar com um terapeuta e quando entra no consultório, você vê a pessoa que está na imagem. Os resultados mostraram que todos os terapeutas vestidos formalmente foram melhor avaliados em todas as características analisadas pela pesquisa, com exceção de cordialidade. E os que estavam vestidos informalmente foram os que receberam as menores pontuações. Porém, os autores afirmam que os dados encontrados nessa pesquisa não são generalizáveis e que seria presunçoso assumir a partir deles que terapeutas devam se vestir mais formalmente. Eles justificam essa afirmação dizendo que os dados foram coletados em um contexto artificial e destacando o recorte socioeconômico da população que foi usada, que foi composta basicamente de estudantes universitários advindos da classe média norte-americana. Uma vez que a gente sabe que as primeiras impressões, elas dependem do repertório de quem faz a avaliação, os pesquisadores sugerem que novos estudos sejam feitos com variabilidade demográfica, de maneira que os resultados possam ser representativos com as diferenças culturais e sociais de psicólogos ao redor do mundo. Entendeu aqui por que algumas pesquisas apontam que roupas formais são mais desejáveis, enquanto outras apontam o oposto, que as roupas casuais é que são as mais desejáveis? Além disso, os autores relatam que a principal implicação dessa pesquisa não deve ser fazer com que terapeutas se sintam impelidos a se vestirem formalmente, mas sim que eles se interessem mais de maneira intencional e consciente pelas potenciais contribuições da sua imagem e das suas roupas nas atitudes iniciais dos seus clientes. Como você pode ver, existem muitas pesquisas direcionadas para o estudo da vestimenta e da imagem de terapeutas. E para que a primeira impressão deixada por você seja o mais assertiva possível, você precisa ter clareza de 2 informações: quem é você e qual é o perfil do público que você atende ou quer atender. Como nos vinculamos por semelhança, quanto mais alinhamento tiverem esses 2 elementos, mais positivas tendem a ser as impressões sobre você. Mas não vá tirando conclusões de que então é só passar a se vestir conforme o público desejado e pronto. É preciso, antes de mais nada, que haja autenticidade e verdade nas suas escolhas. Uma outra pesquisa mostra pra gente que forçar a barra para se fazer bem visto em grupos com os quais você não se identifica de verdade pode acabar gerando o efeito oposto. Ser percebido como falso e forçado faz com que os julgamentos a seu respeito sejam significativamente mais negativos. E é por isso que afirmar que todo psicólogo deve se vestir formalmente é um tiro no pé e produz tanto sofrimento. Na hora de produzir uma boa primeira impressão, a melhor aposta é na autenticidade.